Thiago. Fala. E hoje vamos jogar. Vocês estão vendo? Flash Royale. Um jogo que está sendo esquecido. De pouco em pouco. Bora. Vai. E mesmo, se inscreva nesse canal. Não se inscreva, não. Deixa eu falar. Entre nesse canal caso você jogue. O nome é Batalha da Peca. Eu não criei. Nem meu amigo aqui, Thiago. Foi um amigo de Thiago que criou. Aí eu entrei pra ajudar também. E o entrei pra ajudar também. Aí eu vou aqui, ó. Vou deixar até a tag aqui pra mostrar a tag e essas coisas assim. Aí vocês entrem aí, por favor. Vou aqui. Bora pedir uma batalha pra eu e Thiago jogar. Vai, pede logo, Thiago. Vai aceitar. Galera, eu tô ajeitando meu deck aqui. Ajeita logo essa droga. Tira o coletor da LX. Mesmo, pessoal, pra quem não viu. Pra quem não viu, pessoal, eu estava gravando um vídeo ensinando como baixar GTA 3 no Android. Vocês não sabem como baixar o Mega e como fazer uma conta nele, eu vou ensinar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo ensinando. Só pedir nos comentários. Fica uma droga. É verdade, viu? E eu também abaixo o teu? Fala de mim, mas também abaixo o seu? Não é? Não, eu tô dizendo que fica uma droga no teu vídeo. Imitando meu deck, é? Ei, pô. Aí isso já é covardia, né? Explode logo, bomba. Isso já é covardia, pô. Olha quanta carta tu já tá botando nessa merda de uma arena. Na merda de uma arena já. Não sei de quantas cartas tem aí. Se tiver bora dizer, um pouquinho mais de condenados de uma bicho, porque eu não botei proteção aérea. Proteção aérea. Tem um condenado, vi. Bicho. Não, pô. Aí é pra me ferrar mesmo, né? Bota logo essa carta aqui, meu Deus. Vai te ferrar. Quanta carta tem nessa merda? Gela. Pra não fazer mais do que já tá fazendo. Putz, se me pegasse na hora bem na hora quando tinha LX. Vai te lascar, pô. Oh, Globo que só caramba. Dá não. Olha quem vai levar ali, olha quem vai levar. Pelo menos uma eu levo. Miserável. Pelo menos uma eu levei, né? Tiro esse esqueleto gigante que eu não tô com nenhuma bomba. Não, acho que é gigante que é o melhor da. Que é o melhor da. Que é o melhor da vida. A porra eu vou roubar também. Tá bom, eu vou tirar. Se é pra roubar, eu vou roubar. Tirei. Aí botar as bolas de fogo. Claro, né? Oxe, bola de fogo Nada que exploda. pra ajudar. Tá bom, deixa aqui. Meu deck não tem nada que explode. E bola de fogo explode desde quando? Só cai. Não, explode não. Opa! Oh. Essa cartinha aqui eu gostei. Ok. A trollagem dos séculos está prestes a começar. Vamos pra lá. Thiago contra Thiago. Se esqueci de botar defesa aérea. Eu sempre se esqueço de uma merda de uma defesa aérea.
Não, ei. Isso aí já é covardia. Você tá usando espelho, pô. Não tô não. Tem como não, você tá Deu usando... level 9. Por que eu não botei defesa aérea nessa merda? Chorãozinho da estrela. Ele foi urá. Ah, tá bom. Não é pra roubar? Eu roubo. Eu sei roubar muito bem. Eu sei roubar mais do que tu. É pra roubar? Roubar é bom. É bom da vida. Roubar faz parte da vida. É não, amigo? Meu amigo? Vai tirar as capas porque eu não botei defesa aérea nessa bosta. Gente, a Índia roubando, ele perde. Eu vou botar defesa aérea. Também você quer o quê? Corda de servos. Não, eu vou ficar calado. É bem ruinzinha essa carta. É muito boa essa carta. Pra se ganhar. Deixa quieto, tia. Vai, peça. Quero ver agora se eu não levo, pessoal. Vai, pede logo. Tô vendo, botou tronco. Não quero saber se você tá roubando. Vai, pede logo. Aceite logo. Bota outra carta não. Bota só uma. Oxi. Ah, você vai botar a Varalda, que eu sei. Oxi. Bota só uma carta. Igual como eu só boto só uma carta lendária, igual como eu botei. Oxi. Tô esperando. Deixa eu ver. Que é isso? E... Tá, isso. Bora, já vai trocar, bota no mineiro. Ficou com medo já, foi? Você também não tá botando mais lendária? Eu boto também. Só botei uma de acordo com o que você disse. Então, se você tiver alguma lendária, você não vai poder usar. Quer dizer, mais do que uma, né? Ó. Você botou tronco e lenhador. Que eu vi você botando muito bem tronco, não tô endoidando. E ainda mais botou espelho. Não é bom? Mas botou um espelho, uma carta pra retar que só o juízo. Será que a gente faz cabum? Quando vai cabum. Aquele lado eu não tô preocupado, não. Vai, danado. Não, pô, já começou a travar, foi. Que merda. Ainda congelou errado. Neném, também o meu travou? Oxi. Você vai ver se eu não levo ainda. Tá, não, pô, usando espelho já é covardia, né? Vai te lascar, já começou a travar de novo, foi. Não, pô. Para de travar. Não, filho de mamãe. Ai, meu Deus. Isso aqui vai... Agora eu me lasquei. Não, pô, dá não. O meu travando também. Vai te ferrar. Também fica Ou você muito... tira a sua lendária, eu tiro a Eu vou minha. tirar. Fica com as suas, pode ficar. Oxi. Não, tira a lendária é sua, bom. Botando mago de gelo. Também não tô vendo.
Pra botar X-besta quando eu vejo isso. É X-besta, pessoal. Não dá. Eu vejo logo. Eu sei logo é X-besta. Admite logo que é X-besta. Né, não. É não, pô. É não. Bota mais. Bota mais, Alvaraldi. Oxe, bota mais. Ai, que ferrar. Pode vir. É X-besta, tá vendo? É X-besta, pessoal. Eu sei logo. Oh. Sei logo que é X-besta. Que X-besta, o que é X-besta? É tu. Ai, que ferrar. Vai logo, ó. Pede, aceita logo essa merda. Pronto, tirei o espelho. Se você botar o espelho, você vai ver. Eu jogo mais que você. Parece que eu botei. Deixa eu tirar. Você pode dar no chão aí. Vai, vou tirar o espelho então. Por que o espelho refresca tanta alma? X-bug. Vai logo. Meu Deus. Tu não vai gostar da dica de nada da carta que eu vou botar. Problema, bora. Cadê? Cadê essa cartona? Tá gravando? Hã? Eu tô vendo. Tá gravando aqui, pô. Vai, pede logo. Galera, acertei. comenta aí embaixo. Chorãozinho da estrela. Vai te ferrar. Vai te lascar, pô. Só pra iniciar a guerra. Só pra iniciar a guerra, hein? Não, pô, o meu tá bugando muito. Tchau. Tá aí de sacanagem com a minha cara. Tá de Eita, era pra sacanagem. botar um bagulhinho. Parece que o pirulito vai dar bom. Piguguito. Piguguito da mamãe. Gugu. Meu Deus. Você não sabe o que é roubar, Thiago, ainda. Você não sabe o que é roubar ainda. Pessoal, não deu um minuto. Não, você não sabe o que é roubar ainda. Bota aí nos comentários. Perdedor por um minuto. Bota aí nos comentários Matix. Um minuto. Em um minuto eu só vi a torre derrubada. Bota aí, pessoal, Matix. Ou então bote máquina do tempo. Bota aí hashtag... Não, troca hashtag máquina do tempo. Pensa. E Thiago tá ferrado. Tava cantando a música da formiguinha, só que na paródia. Fui no mercado comprar melão e a formiguinha sumiu no meu bumbum. Não é? Esqueci essa parte. Tiago foi no mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé e eu sacudi, e mas a formiguinha não parava de morrer. Vai logo. Eu vou pedir só de precaução. Pessoal, eu fiz uma máquina do tempo de novo. Bota aí nos comentários. Hashtag máquina do tempo. Hashtag máquina do tempo. Você não viu o que é roubar. Bote. Eu sei que tu vai botar peca. Eu sou muito besta. Meu irmão. É pior, filho. Ô, demora. Mas eu vou com esse deck. Eu não vou... Com o Golem. Eu sei logo. Pediu? Pronto. É Golem logo. E se não for Golem, é peca mesmo. Acho que eu sou besta. Eu nasci ontem não, vi? A formiguinha subiu no meu cunhão. Isso aí já foi sacanagem. Já foi. Ai, meu Deus. Ei, pessoal. A formiguinha subiu no meu cunhão. Bota aí, pessoal, hashtag máquina do tempo, viu?
Depois bota aí, hashtag xbesta. A X foi pro mercado comprar cabão. Não, pô, tô rindo, pô. Eu tô rindo por causa daquela paródia que eu fiz, a formiguinha, subiu no meu cunhado. Eu não parava de rir. Ela foi lá no mercadinho, comprou um cafezinho. E ela disse, isso é assim. Ai, meu Deus. Vai cada um. Ai, arrombado. Se essa besta sobrevivesse, pô, eu ia dizer, pronto. É leitinho. Não, pô. Tu é doido, tá aí de sacanagem com a minha cara. É porque eu não tô usando espelho, vi? Porque se eu tivesse usando a merda de um espelho aqui, você ia gostar muito. Se eu não tô usando. Tô brincando, mas porque eu não tô usando o clone, quis falar. Agora eu usei. O leitinho dos meus sonhos. Bota aí, pessoal. Bota aí, pessoal. Hashtag máquina do tempo. Porque isso aí foi, aquilo ali foi uma máquina do tempo triste, viu? Triste. Oh my god. Ei, meu Deus. Ai, meu pai. Me perdoa por todos os meus pecados. Sério. A formiga disse isso aqui pra mim, pra mim. Ela disse, vai tomar. Vai te ferrar, ferrar. Hein? É a paródia. Bora normal. Agora normal. Só com o mesmo deck, E a formiguinha. Sem lendária. Tá bom. Eu vou tirar Dorinhuma. Pessoal, eu vou morrer aqui. Eu fui me Acaba logo o vídeo aí. Calma aí, pô. A última batalha. Dorinho. Pessoal, não vou aguentar. Eu não vou acabar no vídeo por aqui não. A última batalha, prometo. Dorinho. Ai, vou botar. Não quero morte dentro de casa, não. Dorinho. Deixa pra lá. E ao mercado, comprar batata doce e a formiguinha. Eu sacudi. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Desculpa, porque eu não aguento não. Hein? Eu vou deixar no vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tchau.